Olá, curiosos de plantão, como vocês estão? Meu nome é Lari e você está no canal de História com Fofoca. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma das regiões mais antigas e complexas do planeta, o Oriente Médio. Se você já ouviu falar que lá só tem guerra ou que nunca tem paz por lá, calma, vamos entender juntos por que essa região é tão importante. Por que ela vive em constante tensão e o que está por trás de tantos conflitos que ainda acontecem até hoje. Mas antes de entrarmos a fundo nessa história ou fofoca completa, peço para que deixe o like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreve se ainda não é inscrito e ative as notificações. E agora, sem muita enrolação, bora pra fofoca de hoje. O Oriente Médio é uma região que fica entre a África, a Ásia e bem próxima da Europa. É tipo uma ponte entre continentes. Envolve países como Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Arábia Saudita, Jordânia, Turquia e parte do Egito, entre outros. É uma área riquíssima em história, cultura, religião e recursos naturais, especialmente o petróleo. Vamos começar lá do comecinho. Essa região foi o berço das primeiras civilizações humanas. Os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios surgiram ali, entre os rios Tigre e Eufrates, no que hoje é o Iraque. A essa área chamamos de Mesopotâmia, menos que, aliás, significa terra entre rios. Lá por 3500 a.C., os sumérios já construíam cidades, criaram escrita cuneiforme e tinham leis. Depois vieram impérios como o persa, o Império Romano e o Bizantino, todos disputando o poder sobre essas terras. Ou seja, desde sempre, o Oriente Médio é disputado, e não é de hoje que ele atrai interesse de muita gente. Agora vamos para um ponto super importante. A religião. 3 das maiores religiões do mundo nasceram no Oriente Médio. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada uma dessas religiões tem histórias e locais sagrados na região, especialmente na cidade de Jerusalém. E ao longo do tempo a disputa por esses espaços também gerou tensão. Entre os séculos 11 e 13, a Europa mandou tropas cristãs para tentar recuperar Jerusalém dos muçulmanos. Foram as chamadas Cruzadas. Isso deixou feridas históricas profundas entre o Oriente e o Ocidente. Durante séculos, boa parte do Oriente Médio ficou sob domínio do Império Otomano, que era um império islâmico com sede na atual Turquia. Eles controlaram terras do norte da África até o Golfo Pérsico. Mas aí vem um ponto importante. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, o Império Otomano foi derrotado e desmembrado. E adivinha? As potências europeias, como França e Reino Unido, dividiram o Oriente Médio entre si, traçando fronteiras muitas vezes sem considerar as etnias, religiões ou culturas locais. Isso causou muitos problemas no futuro. Imagina dividir uma casa entre pessoas que nunca se deram bem e obrigá-las a morar juntas. É mais ou menos isso que aconteceu com alguns países dali. No século XX, o Oriente Médio virou o centro das atenções por outro motivo. O petróleo, a partir dos anos 1920 e principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Grandes reservas de petróleo foram descobertas ali. Países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos se tornaram estratégicos, tanto para a economia global quanto para a geopolítica. Isso fez com que potências internacionais como Estados Unidos da América, Rússia e Europa passassem a se envolver ainda mais nos assuntos internos da região. Vamos agora para os conflitos mais conhecidos e que ainda têm impacto hoje. A criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU aprovou a criação de um Estado judeu na região da Palestina, então controlada pelo Reino Unido. Isso gerou um conflito com os povos árabes que já viviam lá. Desde então, Israel e Palestina viviam uma disputa que já teve várias guerras, tensões e tentativas de paz. Revolução Iraniana, em 1979. O Irã era um país aliado do Ocidente, mas em 1979 passou por uma revolução que instaurou uma república islâmica. Isso mudou o equilíbrio de poder na região e teve consequências até hoje. Guerra Irã-Iraque em 1980 a 1988. Um conflito sangrento entre 2 vizinhos poderosos que causou milhões de mortos e não mudou praticamente nenhuma fronteira. Guerra do Golfo em 1990 a 1991. O Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos da América lideraram uma coalizão internacional para expulsar os iraquianos. Foi a primeira guerra televisionada em tempo real. Guerra do Iraque em 2003. Os Estados Unidos da América invadiram o Iraque alegando que o país possuía armas de destruição em massa, o que nunca foi provado. A guerra derrubou Saddam Hussein, mas mergulhou o país em instabilidade. Primavera Árabe em 2010 a 2011. Uma série de protestos populares contra governos autoritários. Se espalhou por vários países árabes. Alguns tiveram mudanças pacíficas, outros entraram em guerra civil, como a Síria, que até hoje enfrenta uma crise humanitária. Conflitos atuais a partir de 2020. Síria, ainda em guerra civil, e Iêmen vive uma das maiores crises humanitárias do mundo, com guerra e fome. Israel e Palestina seguem em tensão constante, com confrontos frequentes e falta de solução definitiva. Irã, Arábia Saudita e outros disputam influência na região. Então, por que tem tanta guerra no Oriente Médio? É um conjunto de fatores: localização estratégica, riqueza em petróleo, diferenças religiosas e étnicas, interferência externa, disputas por terra e poder que vem de séculos atrás. E é importante lembrar, a maior parte da população quer paz, mas interesses políticos, econômicos e históricos muitas vezes falam mais alto. O Oriente Médio é uma região que carrega em si a beleza de uma história milenar e
complexidade de séculos de disputas. Para entendê-la de verdade, precisamos olhar para o passado com atenção, ouvir diferentes vozes e, acima de tudo, lembrar que por trás dos conflitos existem pessoas reais vivendo suas vidas, querendo segurança, dignidade e paz. Em resumo é isso, claro que existem muito mais história e mais detalhes dessa região. Se você gostou do conteúdo e gosta desse tipo de assuntos now, se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeos novos e fresquinhos toda semana. Deixa aqui nos comentários se você quer ver algum assunto sendo abordado aqui no canal. Sua sugestão vai ser muito importante pra gente. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!